Jato, como teremos no mínimo 3 mesas, eu vou chamar a composição da primeira mesa. Chamo o excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhague, me ajudaram aqui, viu? O pessoal sentiu aí que tinha Levenhague. Seja bem-vindo, ministro Copenhague. Ele agora ajudou na brincadeira aqui. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, convidamos o senhor Dr. Helder Santo Amorim, procurador do Ministério Público do Trabalho. Chamamos a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, secretária-geral da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. A palma é para os dois, já que eu chamei. Quem é que pediu para trocar aqui? Você me alertava. É o Dino Andrade que vem representar. Tá, o Dino Andrade. Então, bem. Representando o presidente da Ordem de Advogados do Brasil, seção DF, será o doutor Dino Andrade. Seja bem-vindo, doutor Dino Andrade. E chamamos a doutora Lilian Arruda Marques, assessora da Direção Técnica do Departamento Intersindical DIESE. Seja bem-vindo, já esteve conosco aqui uma outra vez, discutindo as famigeradas MPs também. Eu já trato assim elas, tanto a 664 como a 665, que nós vamos travar o bom combate aqui, como já travamos em diversos momentos na casa, e faremos esse debate também aqui, tantas vezes quanto for necessário. Montada a primeira mesa, eu vou pedir à assessoria que passem um pequeno vídeo de 3 minutos que foi produzido por uma das entidades presentes. Qual é a entidade que produziu o vídeo? Esse vídeo foi produzido pela ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, e com a participação de alguns artistas, e eles autorizaram, então, que a gente pudesse passar o vídeo agora na abertura. A pergunta que eu faço é se o vídeo está pronto, conforme combinamos. É sempre assim, pessoal. Essa tal de tecnologia aí, eu tento me adaptar a ela, mas toda vez dá um probleminha, e não é culpa da equipe, não. Ele me explica que alguém pisou no cabo e desligou, mas eles já conseguiram ali adaptar. Ok? Vamos lá, então, se puder alguém dar um toque na luz aí, apagar as luzes. No Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende... Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Eu digo não. Disse não, mas eu sei que representa quase 100% do plenário, e é que eu estou com o microfone, então eu tinha alegria de representá-los aí e deixar bem clara a minha posição quanto a esse tema.
eu ouviria todos, aqueles que querem defender a terceirização, que venham aqui também participar do debate, não há problema nenhum. Então, de imediato, eu passo a palavra ao ministro Antônio José de Barros, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, para que ele faça a sua exposição pelo tempo que entender necessário. Em média, a gente dá 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, presidente Paulo Paim, que em boa hora instituiu esse debate público sobre a terceirização, que é um tema candente, tanto quanto outros temas que estão na casa, como a menoridade, a redução da menoridade penal. E eu vejo que o Congresso Nacional hoje se depara com matérias que não são mais postergáveis. Dizer-se sim ou contrário para o presidente de Tribunal Superior é quase uma interferência no poder legislativo, porque sabemos muito bem, desde Montesquieu, da função tripartite do Estado. O Congresso soberanamente legisla e o Judiciário acata e cumpre a legislação aprovada aqui, eventualmente sancionada pela Presidência da República. Mas permita-me, eminente senador Paulo Paim, antes de enfrentar a questão da terceirização, ressaltar um pequeno equívoco que se comete aqui e acolá em relação ao Judiciário do Trabalho. Fala-se que é uma justiça protecionista, sempre julga a favor do empregado, mas ela não é protecionista porque ela deseja ser-lo. Ela o é porque a legislação que ela aplica é protecionista. E há de ser-lo, porque quem não se lembra das mazelas da Revolução Industrial, em que o trabalhador era um objeto, trabalhos de crianças, mulheres, homens, em mais de 18 horas de trabalho, sem nenhuma garantia. E se perdia nisso aquilo que é mais caro do ser humano e que também, evidentemente, o trabalhador compartilha, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu insisto para que o Judiciário do Trabalho não seja associado a essa ideia equivocada de que ele protege porque ele quer proteger. Não. Ele aplica uma norma protecionista. E ela há de ser essencialmente protecionista porque ela veio ao mundo para tentar equilibrar, dando uma superioridade jurídica ao empregado, diante da sua fragilidade econômico-financeira, frente à superioridade econômica da empresa. Mas isso não significa que tanto a parte do patronato ou da categoria econômica ou da categoria profissional devam estar sempre em oposições antagônicas irascíveis. Hoje chegamos a um patamar da nossa sociedade, e o Constituinte derivado bem o disse, privilegia-se a convenção coletiva, o acordo coletivo. Ou seja, ninguém melhor do que os protagonistas das relações coletivas do trabalho, eles próprios definirem aquilo que melhor lhes convém. Por mais que o Judiciário do Trabalho, no exercício do poder normativo, possa tentar dirimir essa controvérsia, ele jamais dará uma resposta satisfatória, porque, confesso, senhor presidente, e todos quanto participam da sessão de dissídios coletivos, não têm pleno conhecimento da realidade que cada categoria econômica e profissional vive. Por isso, eu saudei efusivamente quando se deu um status constitucional à convenção e ao acordo coletivo para
que essas categorias possam se reunir e definir os seus interesses, e o definirão com melhor propriedade do que o próprio Poder Judiciário trabalha. E isso ele deve chegar à exaustão da negociação para só depois ir ao Judiciário, já sabendo que, evidentemente, o Judiciário, como o Congresso Nacional, ele sofre de um grande problema. Quando o Judiciário julga uma ação, qualquer que seja o ramo do Judiciário, a parte sucumbente não se mostra satisfeita com a decisão. Então, há sempre um reclamo natural da pessoa humana que se sente, às vezes, não reconhecida no seu direito. Tal qual aqui no Congresso Nacional, quando se deliberam sobre novas leis, segmentos que se impõem, outros segmentos que não saem vitoriosos, também têm em si mesmo o sentimento de frustração. Por isso é que penso que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário vivem essas agruras. Mas o que eu gostaria de enfatizar para a compreensão do grande público é que o Poder Judiciário do Trabalho não é protecionista porque ele deseja sê-lo, absolutamente. Ele é porque a legislação trabalhista é protecionista e há de sê-lo. Se não o fosse, como é que poderíamos falar em produtividade de empresa? Como é que poderíamos dizer em respeito à dignidade do trabalhador? Como resgatar esse trabalhador, esse empregado, para melhor qualificação? E eu, senhor presidente, antes ainda de entrar no tema, eu gostaria de externar a minha mais profunda gratidão ao Senado Federal e aos respectivos senadores pela aprovação da PEC 32, que inclui o Poder Judiciário, inclui o Tribunal Superior do Trabalho na estrutura do Poder Judiciário. Porque, por um pequeno lapso do Constituinte originário, ali se fazia referência a tribunais e juízes do trabalho. Só por inferência se poderia concluir que o TST integrasse a estrutura do Poder Judiciário, quando se sabe que integra, mas precisava ser explicitado. E eu sinto-me pessoalmente muito grato pelos senhores senadores que mostraram sensíveis a esta realidade para dar ao Tribunal Superior do Trabalho o reconhecimento da pujança institucional que hoje ele alcançou. Porque as decisões ali proferidas, elas têm como horizonte as consequências econômicas e sociais, porque não é uma visão unilateral. Tanto que o artigo 8º da CLT, em um comando exemplar para guiar e nortear as decisões dos magistrados do trabalho, dispõe que nenhum interesse de parte, de particular ou de classe deva prevalecer sobre o interesse coletivo da nação. Isso também encontramos no Código Civil, mas é interessante que a consolidação das leis de trabalho, que se diz ser vetusta, mas ainda é bastante atual, na minha opinião pessoal, porque ela dá soluções e permite que o Tribunal Superior atualize à medida que haja inovações da sociedade contemporânea. E por isso reitero, eminente senador Paulo Paim, a alegria, a satisfação e a sensibilidade dos senadores de aprovarem a PEC 32, que agora se encontra na Câmara, e lá recebeu o número PEC número 11, e nutro a mesma expectativa de que a Câmara, sensível, tão sensível quanto o Senado, possa aprovar também a PEC número 11 e possamos, se Vossa Excelência me permitir a presunção, possamos promulgar
a PEC ainda no meu mandato, que se extinguirá no dia 26 de fevereiro de 2016. Mas Nós pode contar. Independente de nós, tá? Eu sei, Vossa Excelência é extremamente amigo do Judiciário do Trabalho, tem a clara percepção de que não é um ramo do Judiciário que veio aqui por ele mesmo fazer proteção do empregado. Jamais foi isso. A concepção do Judiciário do Trabalho é que ele lida com uma legislação protecionista. O que, por vezes, causa surpresa é que se exaspera demasiadamente alguma proteção ou que se subtraia algum direito do empregado. Isso pode ocorrer porque o juiz, na sua convicção, ele pode dar essa ou aquela interpretação. Mas a esmagadora maioria dos magistrados, eles têm consciência perfeita de que o comando do artigo 8º é que determina a sua atuação jurisdicional. Nenhum interesse particular ou de classe deve prevalecer sobre o interesse coletivo da nação, ou seja, o bem comum de todos. E quando se fala em bem comum de todos, fala-se em produtividade da empresa, resgate da dignidade da pessoa humana que está inserida no trabalhador, para que não lhe subtraiam direitos. E chegando à terceirização, antes de dizer se sou a favor ou contra, e aqui não falo como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque nessa situação há alguns colegas que têm opiniões divergentes, mas falo como magistrado e cidadão. O TST se viu às voltas com esse fenômeno econômico nascido nos Estados Unidos na década de 90, quando se instalou o governo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, com o Concerto de Washington, em que sobrevalorizava o capital. E isso foi trazido para o Brasil sem maiores considerações. E na época em que se editou a primeira súmula 331 e depois ela foi revisada, que se deu em 94, eu ainda não compunha o Tribunal Superior do Trabalho, porque fui nomeado em 1999. E se dizia que o Tribunal Superior do Trabalho teria legislado. E aqui, se me permitem, há um grande equívoco, porque o Tribunal Superior do Trabalho não legislou a editar a súmula 331. É que é um imperativo da Lei de Introdução ao Código Civil, outro imperativo do Código de Processo Civil, no sentido de que o juiz não pode se eximir de decidir alegando lacuna na lei. Ora, nós não tínhamos lei que tratasse de preservar os direitos dos empregados que estavam sendo terceirizados na maré daquele governo conservador com um capitalismo exagerado, e tínhamos que estabelecer alguma regra de proteção para os empregados. Afinal de contas, naquela ocasião, nem se falava em precarização, falava-se em terceirização predatória. Por que predatória? Porque eram empresas que se formavam do dia para a noite e cediam empregados não muito qualificados para compor a atividade fim, e com isso recebiam parcela salarial muito aquém daqueles da empresa contratante, não desfrutavam das mesmas vantagens daqueles empregados da empresa contratante, o que, a meu ver, como cidadão, é uma arrematada injustiça. Então, desfazer, primeiro, o equívoco de que o Judiciário do Trabalho, por ele mesmo, é protecionista. Não é. Segundo, que o TST não legislou, porque não só no Judiciário do Trabalho, mas em todos os ramos do Judiciário,
o juiz não pode se eximir de decidir alegando lacuna da lei. E aí ele tem que se valer dos princípios gerais do direito, analogia legis, analogia iuris, e o que levou o TST a tratar da questão da atividade fim, chamada hoje atividade fim, é que para os serviços de limpeza e vigilância havia a legislação específica dizendo ser possível a terceirização, porque não era algo dentro do objetivo social da empresa. E como nada havia a respeito da atividade fim, se valendo da analogia legis, que não é método de hermenêutica, mas fonte subsidiária de direito, concluímos que teríamos que dar essa proteção aos trabalhadores que iam para a atividade fim com salários muito abaixo, sem as garantias próprias do trabalhador efetivo. Essa é a razão porque sempre vimos essa consideração de que o TST teria legislado. E me permita aqui, senhor presidente, com todo o respeito que me merece o Supremo Tribunal Federal, quando ele colocou em repercussão geral a questão da terceirização na atividade fim, com base no artigo 5º, inciso 2, já se poderia mais ou menos ter uma ideia de qual seria o desfecho. Porque o artigo 5º, inciso 2, ele dispõe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas como compatibilizar essa norma com aquele imperativo de que o juiz tem que decidir na lacuna da lei? E me preocupou porque se a maioria dos ministros concluísse que realmente a nossa súmula contrariava esse artigo 5º, 2, seria um laissez-faire, porque estaria aberta as portas generalizadas da terceirização. E por isso já cheguei a confidenciar a alguns deputados o tanto que cultuo, respeito e nutro consideração pelo Congresso Nacional. O Parlamento brasileiro, sem que o possamos valorizar e o devamos valorizar, é o pilar da democracia. Aqui são interesses mais diversos que se apresentam legitimamente, procurando estabelecer critérios que ajustem às suas expectativas. Mas os parlamentares, eles têm o dever de verificar em que condições esse segmento, em especial na terceirização, está precarizando mesmo o trabalhador na atividade fim. Se temos, de um lado, aquilo que se diz, a necessidade de que as empresas tenham mais produtividade, sobretudo nesse momento de crise econômica. Mas eu indago, podemos dar às empresas a maior produtividade, subtraindo o direito dos empregados terceirizados? Essa é uma grande indagação. A mim, como cidadão, e aqui não falo como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, esse fenômeno econômico que veio dos Estados Unidos, se instalou no Brasil, numa época em que ele era essencialmente predatório. Com o evoluir dos tempos e essa questão de uma empresa terceirizada, cujo objetivo social é especializada na prestação de serviços, aquele projeto de 2004 chegou o momento de maturação para exame. E eu me permito, apenas sem a menor propensão de ensinar aos legisladores que sabem muito bem como se conduzir em situações delicadíssimas como essa, e eu tenho certeza que se achará um termo em que se possa atender, de um lado, as expectativas da empresa e, de outro lado, a grande expectativa dos trabalhadores, é que o
O artigo 1º da Constituição Cidadã, ela tem um dispositivo que me parece extremamente importante para se enfrentar essa questão. A República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vejam que, a mim, como magistrado, lendo esse inciso, extraí a conclusão de que o constituinte originário quisera colocar nesse mesmo patamar tanto a livre iniciativa quanto a valorização social do trabalho. Que nenhum desses dois valores que constitui a República Federativa do Brasil possa um sobrepujar o outro. Há de se encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio, eu penso, deva ser buscado na casa própria, que é o Congresso Nacional. Eu me sinto um pouco constrangido, senhor presidente, na condição de presidente do Tribunal Superior, de ser mais incisivo. Mas posso adiantar a Vossa Excelência que, enquanto a súmula 331 estiver em vigor, ela será aplicada. Será aplicada porque seria algo impensável que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que editar a súmula, passasse a deixar de aplicá-la porque deflagrou-se um processo legislativo que aparentemente parece que virá regulamentar efetivamente a terceirização. Mas enquanto a súmula 331, visto pela história dela, desde o início daquela atividade predatória até agora, em que se pretende, porque eu não consigo entender como cidadão que haja uma produtividade da empresa se essa produtividade implica subtrair direitos dos empregados. Nós temos, por exemplo, e isso falo como cidadão, não falo como presidente do Tribunal Superior, nem como magistrado, por exemplo, se de todo não for possível manter o mesmo salário, o mesmo salário, se poderia cogitar que o terceirizado ele receberia o mesmo piso salarial da convenção coletiva firmada pela contratante com o sindicato correspondente, para manter aquele grande princípio da isonomia constitucional. Não falo aqui da equiparação salarial, mas da isonomia que está consagrada no texto constitucional. E também, ao que me parece, não seria conveniente que, ao se permitir a terceirização, ela se desse de um modo geral, porque eu tive, me permita, Vossa Excelência, desde que assumi a presidência do TST, eu só tirei 10 dias de férias. E trabalhei em todo o recesso judiciário, nas férias coletivas, e já exausto, eu pedi uma compensação de 5 dias, de segunda a sexta. Mas o serviço no Tribunal Superior do Trabalho tem sido tanto que eu já na sexta-feira, porque hoje é que venceria, já estava lá no TST trabalhando para poder vir aqui externar essa opinião pessoal, porque externar a opinião com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho é uma situação muito grave, porque cria uma situação de antagonismo entre os 3 poderes. E, naturalmente, a democracia repousa nessa divisão de poderes, cada qual
usando das suas atribuições precípuas. E o parlamento, para mim, e eu disse na posse, eu tenho plena confiança, tenho absoluto respeito e inteira consideração com o parlamento brasileiro. Apesar de aqui e acolá haver algum deslize, o que não é próprio nem exclusivo do parlamento, porque também se verifica em outras instituições de Estado, porque é feito de seres humanos que são falíveis e cometem algumas falhas, mas o importante é que não haja impunidade, é que se procure e se puna aquele que desviou da conduta a que ele se comprometeu a ter nos vários ramos da atividade estatal, executivo, legislativo e judiciário. E, por isso, penso que nós estamos passando por um momento difícil, em que temas polêmicos estão chegando ao Congresso. E me lembro, desde que ingressara na magistratura do trabalho em 1980, porque antes fora promotor de justiça e juiz de direito, e me afeiçoei demasiadamente ao direito do trabalho, ao judiciário do trabalho, exatamente porque hoje não se pode pensar um Brasil grande, em que haja a melhor distribuição de renda, se não der a devida consideração àquilo que a CLT, em boa hora, essencialmente, porque em todos os países de economia de mercado se tem essa proteção ao empregado. Porque sem o empregado, o que se fará da empresa? Mas também há o reverso. Nós agimos com dureza em relação ao mau empregador, para preservar a empresa como fonte de renda e de emprego. Quer dizer, a ação do Tribunal Superior do Trabalho, à medida em que ele reconhece os direitos que a legislação estabeleceu, ele também tem que ter o reverso da medalha, preservar a empresa e não o mau empregador. Tanto que temos uma jurisprudência muito incisiva de irmos atrás dos bens do empregador, ou seja, a empresa constituída em pessoa jurídica, mas, no final, ela é gerida por pessoas físicas que, não raro, se locupletam da atividade empresarial em detrimento até mesmo dos próprios empregados. Tenho certeza de que o Senado Federal irá olhar com bastante atenção, como sempre lhe foi próprio, porque a Casa Alta do Congresso Nacional, ele tem como marco uma visão menos acalorada. É da essência do Senado que ele diminua as tensões e coloque o debate em termos em que se possa dar a justa expressão daquilo que o Constituinte originário, a cidadã, a Constituição Cidadã, quis expressar no inciso 4º. E, para não me alongar, e posso dizer a todos quantos honram com suas presenças, que enquanto a 331 estiver em vigor, será aplicada. Agora, seria um absurdo que nós, magistrados, que ao ingressar na magistratura, prometemos cumprir a Constituição e as leis da República, não queiramos cumprir a legislação que vier a ser editada no Congresso. Queira Deus que ela seja a melhor possível. Não esqueça de proteger os empregados, que é... Porque ele só vive disso, ele só tem isso para a manutenção da sua vida. E sabemos que o país, infelizmente, ainda mantém uma série de desigualdades sociais. E se aprovássemos um projeto, e aqui eu já estou até me excedendo, como se fosse um parlamentar,
porque quem detém a Vossa Excelência está muito bem, continue, por favor. Quem Não mude. Continue assim a vida toda. Quem detém a representatividade direta do povo é a Câmara dos Deputados e do Estado, os senadores, mas é representação direta, extraída do voto. E o Judiciário ele tem a representatividade indireta, extraída da Constituição, que lhe delega essa árdua função de julgar. Não raro foi assaltado por dúvidas na hora de decidir. E aqui apenas para que os senhores e Sua Excelência, o senador Paim, por quem tenho grande admiração, como nós nos aproximamos na angústia de ou decidir ou de legislar, porque é uma aflição muito grande, conseguir conjugar interesses antagônicos, mas antagônicos que não chegam a ser irascíveis, irremediáveis, que se possa atingir um bom termo e que não se precarize excessivamente se, afinal, esse projeto de regulamentação vier à tona. E diria apenas como cidadão, por que não fixar um percentual, que aqui diria aleatoriamente de 30% para a terceirização em qualquer das suas parcelas? Porque a norma em branco pode sugerir que eu posso terceirizar 40%, 50%, 60%, 80%, 90%. Por que não estabelecer um teto a partir do qual não se deverá pagar salário inferior ao dos empregados da atividade fim da empresa? Algo como 80% daquele valor, ou aplicar-se a convenção coletiva da contratante para os empregados. Mas, enfim, já passei do tempo, peço escusas a Sua Excelência, o presidente, senador Paulo Paim. Espero, de alguma forma, ter contribuído como cidadão para esse enriquecedor debate que, oportunamente, Sua Excelência trouxe a público, e dizer que compartilho desses votos que Vossa Excelência proferiu pelo passamento do nosso grande jurista, Paulo Brossard, que honrou os 3 poderes pelos quais Sua Excelência passou. Honrou como homem público que deixa um exemplo para que os novos parlamentares possam seguir e que os ministros do Supremo tenham como referência de um autêntico magistrado. Agradeço muitíssimo a atenção de todos, em especial de Sua Excelência, e reitero aqui a minha admiração pelo Senado Federal, a minha admiração pessoal por Vossa Excelência e, sobretudo, a minha profunda gratidão pela aprovação da PEC 32. Muito obrigado. Tudo bem. Ministro Antônio José de Barros Trevenhague, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que deixou aqui a sua exposição muito clara, muito tranquila. E permito que eu diga, eu que estou mais próximo dele aqui, eu senti até com um pouco de emoção, que daí contagia a mim também, da forma dele, das preocupações com esse projeto, e por isso que ele falou tanto da súmula e deixou claro, né? Não dá para pensar em lucro e produtividade tirando o direito dos trabalhadores. Aonde estamos? Eu, como fui constituinte, comungo exatamente com Vossa Excelência. Eu cheguei no Congresso junto com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Mário Covas, com o Ulisses Guimarães, na questão da elaboração da Assembleia Nacional Constituinte. E é exatamente esse princípio de igualdades. E a justiça... Eu não sou advogado, mas permita que eu diga, na dúvida promísigo, no mínimo isso, né? É isso mais ou menos que diz? Na dúvida promísigo, né? Ora, como é que nós vamos aceitar uma legislação que venha fortalecer somente a parte mais forte? E como Vossa Excelência disse muito bem, o trabalhador só tem a mão de obra dele, mais nada. É aquilo que ele tem. E a lei virá para proteger a outra parte que tem tudo, e eu não tenho nada contra o empregador. Tanto que aceitarei aqui o debate tranquilamente, convocarei aqueles que pensam
é diferente. Mas eu fico com a seguinte mensagem, me permita, ministro, de Vossa Excelência, que vai na seguinte linha. Vossa Excelência, daqueles homens que faz o bem sem olhar a quem. Que bom foi ouvi-lo aqui. Eu só para terminar, eu queria pedir licença à Sua Excelência. Que já tinha nos comunicado que eu tenho fazeres no Tribunal Superior do Trabalho, porque o presidente do TST, do Conselho Superior do Trabalho, tem atividades jurisdicionais, preside sessões. Eu mesmo avoquei para mim julgamentos de agravo de instrumento contra decisões denegatórias de recurso de revista para dar mais agilidade. E esses compromissos me esperam lá. Muito bem. E só terminaria essa fala, que já se alonga, e Sua Excelência está insistindo. A lei liberta. A lei liberta. E aqui eu tenho certeza que a lei que será gestada e aprovada irá libertar. Muito bem.